Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre intervenção do Estado na propriedade privada. É um tema muito relevante, é o terceiro assunto que mais caiu na FGV até hoje. Então vamos prestar atenção, que é um tema gostoso de estudar, é bem tranquilo, tá? Mas tem alguns pegas que a gente tem que ficar aqui, logicamente, atentos, ok? Então, começando, intervenção do Estado na propriedade privada. Por que o Estado intervém na propriedade privada? Ele intervém pelo princípio da supremacia do interesse público, sobre o interesse privado. Tá? Então, o que fundamenta a intervenção do Estado na propriedade privada é justamente o princípio da supremacia do interesse público que prevalece sobre o interesse privado. E o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que existem formas de intervenções supressivas e existem formas de intervenções restritivas do Estado na propriedade privada. Então, quais são as formas supressivas de intervenção do Estado na propriedade privada? Hoje nós temos apenas uma. A única forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade privada é a desapropriação. Todo o resto que eu for falar com vocês vai ser de forma restritiva. A supressiva, o Estado passa a ser o dono do bem, enquanto que na restritiva apenas restringe o uso do bem. O bem continua a ser do particular. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos aqui formas de intervenções supressiva e forma de intervenção restritiva. Em relação à forma supressiva, nós temos a desapropriação. Em relação à forma restritiva, nós temos limitação administrativa, nós temos servidão administrativa, nós temos requisição administrativa, nós temos o tombamento, e a ocupação temporária. Ok? E aí, nós vamos começar a falar das formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade, que é aquela em que o Estado não passa a ser dono, apenas restringe o uso. Vamos começar com um desenho, tá? Da gente saber qual é a forma de intervenção. Gente, aqui nós temos, por exemplo, um policial. Aqui nós temos um rapaz numa moto. Tem dificuldade de desenhar a moto. Não tem nem noção de desenhar. Aqui, numa moto. Beleza? Nós temos também aqui um carro com a mulher dentro do carro. Aqui nós temos um nenenzinho dentro do carro. E aqui um assaltante, ok? O que isso tem a ver com intervenção do Estado na propriedade privada? É o seguinte, nesse caso, você tem que imaginar, tá? Esse rapaz assaltando essa mulher aqui. Aí ele assalta a mulher, pega o neném, coloca de cabeça para baixo, começa a atirar na rua. O policial, vendo isso, vai requisitar a moto do particular.
isso que eu chamo de moto, né? Então, vou até escrever, fica mais fácil. Vai requisitar a moto do particular por causa de um iminente perigo público. Isso acontece muito em filmes americanos, né? Eles requisitam os carros, requisitam as motos. Isso não acontece só sobre bens móveis. Isso também acontece sobre bens imóveis, tá? Então, às vezes, existe um iminente perigo público, o poder público requisita uma fazenda para construir, para, por exemplo, colocar temporariamente aqui uma delegacia, ok? Então, qual que é o nome dessa intervenção? O nome dessa intervenção é requisição administrativa. Requisição administrativa. E quando ocorre a requisição administrativa? A requisição administrativa, ela ocorre quando houver um iminente perigo público. Tá? Sempre cai assim em prova. Toda vez que existir um iminente perigo público, você vai falar que é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade, chamado de requisição administrativa. Não é ocupação temporária, não é servidão, tá? Então, apareceu em prova, iminente perigo público, requisição administrativa. Tem previsão no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. 5º 25 da Constituição Federal. E aí, sobre a requisição, você vai abrir agora no seu Vai-de-Meco, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 25, eu quero que você saiba o seguinte: a requisição administrativa, ela tem uma indenização posterior, que na Constituição está escrito ulterior, se houver dano, tá? Se existir dano, vai ter uma indenização posterior aqui, logicamente, para o particular, perfeito? E a requisição recai sobre bens móveis, a requisição recai sobre bens imóveis, recai até mesmo sobre serviços. O poder público pode requisitar serviços médicos, por exemplo, certinho? Então, sobre a requisição administrativa, é justamente isso que cai em prova. Isso pode cair em direito administrativo e pode cair também em direito constitucional, perfeito? Artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Próxima intervenção restritiva do Estado na propriedade privada é o seguinte: nós temos aqui uma escola, tá? Na verdade, nós temos uma casa em que o poder público quer fazer uma escola. Desapropriou a casa para fazer uma escola. Para fazer uma escola, ele precisa aqui, tá, de pedra, ele precisa aqui de areia, telhado, né? Então, pessoal, para que essa escola aqui exista, precisa de areia, precisa de telhado. Aí, o poder público vai colocar aqui, vai precisar de uma betoneira. Tá? Vai precisar de pedra, vai precisar de telhado, vai precisar de areia. Olha o tanto de coisa. Será que tem como o poder público ficar indo e voltando com betoneira, ficar indo e voltando com pedra, com areia, todos os dias para fazer essa escola? Logicamente que não. Então, sabe o que ele faz? Ele vai ocupar um terreno vizinho não edificado, tá? Ele ocupa um terreno vizinho não edificado para colocar betoneira, para colocar os maquinários. Isso é chamado de ocupação temporária. Ocupação temporária. E o que é ocupação temporária? A ocupação temporária serve para viabilizar obras públicas.
né? Para que essa escola seja feita, para que viabilize, coloca os maquinários no terreno vizinho não edificado. Existe uma indenização posterior se houver dano, ok? Tem previsão aqui no artigo 36 do decreto 3365 de 41, ok? 36 do decreto 3365 de 1941. Isso é chamado de ocupação temporária e ela, logicamente, pelo próprio nome, é temporária. Próxima intervenção de forma restritiva que nós temos é o seguinte: aqui nós temos uma fazenda, né? Dentro da fazenda tem um boi, dentro da fazenda tem a vaca, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, o que tem a ver? Por enquanto, nada. É só para você se lembrar aqui do boi e da vaca, tá? Aí é o seguinte, um dia o poder público resolve colocar um poste. Colocou um poste, tá? Dentro da fazenda pública. Para que serve o poste? O poste serve para levar luz para os povos, ok? Então, aqui, leva luz para os povos, do mesmo jeito aqui, quando passa o gás, tá? Que é o gasoduto, né? O oleoduto. Então, o poste, o gás, aqui, serve para prestar um serviço público. Tá? Você não pode confundir com a ocupação temporária. Por quê? Porque aqui, pessoal, tem um caráter de definitividade. Certo? A ocupação temporária é temporária e é para colocar só os maquinários, tá? No terreno vizinho. Aqui tem um caráter de definitividade, ok? Esse poste não vai ficar por 2 dias, 3 dias. E aqui é para prestar um serviço público. Isso é chamado de servidão administrativa. Tá? Isso aqui vai ser denominado de servidão administrativa. Gente, a doutrina, ela não é unânime em relação à indenização da servidão, mas a maioria da doutrina diz que a servidão existe uma indenização prévia, tá? Se condicionada ao dano. Então, já tem um estudo técnico para saber, será que esse poste vai causar danos à fazenda do particular? Então, nesse caso aqui, existe uma indenização prévia condicionada ao dano, ok? Isso é a servidão administrativa, recai sobre bens imóveis. Não se esqueça disso. Perfeito? A próxima intervenção do Estado na propriedade privada é a limitação administrativa. Limitação administrativa. A limitação administrativa nada mais é que o poder de polícia. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Recai sobre sujeitos indeterminados. Tem um caráter geral, não individualizado. Nesse caso aqui, a limitação administrativa não gera indenização. Não há indenização. Tá? É uma limitação estatal. Por exemplo, aqui nós temos uma praia, né? O poder público fala, você não pode construir acima de 4 andares perto da praia, ok? Isso é uma limitação administrativa, é para sujeitos indeterminados, caráter geral. Todo mundo que tiver, né, apartamento perto da praia não pode construir acima de 4 andares. Outra coisa, a pessoa tem uma casa, ela não pode colocar a casa no meio da rua, né? Aqui existe, logicamente, a calçada. Tá? Existe um recuo obrigatório. O recuo obrigatório também é uma limitação administrativa. Outro exemplo, rodízio de veículos lá em São Paulo. Tá? O rodízio de veículos em São Paulo também é uma limitação administrativa. Decorre do poder de polícia. Perfeito? E por fim, nós temos aqui o tombamento. Tombamento.
que é o tombamento? O tombamento, pessoal, é uma das maiores apostas em prova. Por quê? Porque aqui, hoje, tá, com o novo CPC, né, nós tivemos o artigo 1072, inciso 1, revogando o artigo 22 do Decreto-Lei 25 de 1937, que é o decreto-lei que fala do tombamento. Então, nós tivemos uma mudança significativa em 2016, ok? Revogando o artigo 22 do decreto. O que é tombamento? O tombamento serve para preservação de um patrimônio. Então, o poder público, quando ele acha interessante uma casa, quando ele acha interessante ali por exemplo, um quadro, uma casa, tá? Até mesmo uma cidade, entendeu? O que ele faz? Ele faz o tombamento. O tombamento aqui de um particular continua sendo do particular. Tá? Toma cuidado, o tombamento, quando o poder público tomba o bem, ele não passa a ser aqui do poder público, ele continua sendo do particular, a não ser que o bem seja público e tombe, tá? Que aí já é do poder público e só existe uma preservação. Então, se eles quiserem tombar minha casa, eles vão tombar por causa do princípio. A supremacia do interesse público prevalece sobre o interesse privado. Logicamente, que eles não vão tombar dentro da minha casa, né? Eles tombam, a maioria das vezes, a fachada, tá? Então, e para que serve o tombamento? O tombamento, como eu falei inicialmente, serve para preservação do patrimônio, né? Então, fica um patrimônio histórico, artístico, cultural, certo? E aí, eu que sou dona do bem, eu não posso, por exemplo, chegar e mudar a fachada, chegar e pintar a casa lá do lado de fora, sem autorização estatal, senão eu levo até multa, certo? E outra coisa, não só eu, né, vou me danar com isso daqui, os vizinhos também, eles têm aqui, tá, eles sofrem também com o tombamento, com os efeitos do tombamento. Então, pessoal, nesse caso aqui, tome cuidado, por quê? Porque o tombamento é justamente essa preservação. Se o bem já for público e for tombado, beleza, tá? O bem é público. Agora, se o bem é um bem particular e for tombado, tá? Continua sendo do particular, só que com essa preservação, certo? Aqui o particular sofre diversas limitações em relação ao uso dos seus bens, não podendo destruir, não podendo, né, nem tacar fogo, logicamente não pode fazer nada disso, e até para pintar, até para restaurar alguma coisa, tem que ter autorização do Estado. E a pergunta que eu quero deixar para você, que é a que eu acho que vai cair em prova, hoje, se o poder público quiser hoje se o particular quiser alienar o bem público, vender o seu bem, tá? Quiser vender o seu bem privado, então o particular, você edita nessa parte? O particular... Começa agora. Beleza. Então, quando o particular quiser alienar seu bem privado, ele vai precisar oferecer primeiramente aos entes públicos? É a pergunta que eu deixo e eu te espero no próximo bloco.